Olá, estamos de volta com o segundo bloco do RVC Notícias. E o México alcançou um pré-acordo com o Brasil sobre as divergências a respeito do instrumento comercial para a importação de carros, que o governo brasileiro deseja revisar. O ministro mexicano da Economia, Bruno Ferrari, se reuniu na cidade do México com o ministro brasileiro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, ao lado dos chanceleres dos dois países, Patrícia Espinosa e Antônio Patriota, para destravar as negociações sobre a revisão de um acordo automotivo denominado AC55, assinado em 2002. O Brasil deseja que o México limite as exportações de veículos a uma cota anual de 1,4 bilhão de dólares durante 3 anos, para corrigir um déficit na balança comercial entre os dois países de 1,7 bilhão de dólares a favor do México. O Brasil enfrenta um aumento considerável das importações em consequência da valorização do real, o que diminuiu a competitividade de sua indústria. O governo aumentou as taxas de importação, mas com o acordo de 2002, a medida não pode ser aplicada aos carros fabricados no México. O México é o maior exportador de veículos da América Latina, com uma produção total de 2,5 milhões em 2011, dos quais 2,1 milhões foram vendidos ao exterior, quase 70% deles aos Estados Unidos. E agora você confere os destaques do futebol na rodada desta semana. Bom, e para comentar aqui com a gente sobre a rodada da semana, nós teremos no estúdio Gil Arruda. Gil, vamos falar primeiro do Taubaté, que perdeu mais uma na Série A3. É isso mesmo, Christian. O Taubaté acabou sendo derrotado na noite da quarta-feira para o Touro dos Canaviais, o Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmásio, 2-0. E agora o Taubaté tem um jogo difícil em casa contra o Marília, que está no G8, para tentar se recuperar e sair da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A3. Inclusive, vamos conferir a classificação parcial do Paulistão Série A3 2012. Após 13 rodadas, a Série A3 do Paulistão tem o Batatais liderando com 26 pontos. Capivariano e Rio Branco tem 25. Grêmio Osasco tem 24, Guaçuano 22, Francana 20. Marília e Itapirense fecham a zona de classificação com 19 pontos. Os 4 últimos, 15 de Jaú 14 pontos, Oswaldo Cruz 11, Taubaté 10 e Taboão da Serra com apenas 7 pontos. E outro time da região que também decepcionou os torcedores já na Série A2 foi o São José, Gil. Pois é, o São José que vinha muito bem no Campeonato Paulista, né? Estava a uma vitória de entrar no G8, mas acabou enfrentando o Noroeste de Bauru, o Norusca, que voltou 2 anos depois de conseguir o acesso para a primeira divisão no estádio Martins Pereira e venceu por 3-2 e agora está bem próximo da classificação para a próxima fase da Série A2. Inclusive, nós temos a classificação atual do Campeonato Paulista da Série A2 e vamos confirmar para você ligado aqui no RVC Notícias. Após 15 rodadas, a Série A2 é liderada pelo Audax com 31 pontos. A Penapolense vem em segundo também com 31. Essas equipes já estão classificadas para a próxima fase. Em terceiro lugar está a Ferroviária de Araraquara e o Noroeste de Bauru, também empatadas, só que com 28 pontos. Com 26 pontos, vem na sequência Atlético Sorocaba e Red Bull Brasil. Com 25, vem o São Bernardo e União Brabarense, fechando os 8 primeiros colocados. O São José é o 12º com 19 pontos. Na zona do rebaixamento, Santa Cruzense tem 14 pontos, América tem 12, União São João e Rio Preto tem 11. E agora vamos comentar sobre a rodada da Libertadores, que teve times aqui do Brasil, inclusive o empate do Corinthians contra o Cruz Azul do México. O Corinthians conseguiu um belo empate 0-0 jogando no México contra o Cruz Azul e agora vai decidir a liderança do grupo em casa, jogando no Pacaembu contra o mesmo Cruz Azul. O Corinthians tem 5 pontos e o Cruz Azul tem 7. A Libertadores que vem aí com muitos brasileiros fazendo boas campanhas. O destaque ontem foi o Fluminense. Venceu o Zamora por 1-0 jogando em casa e vai muito bem no seu grupo. Já venceu o Boca Juniors na semana passada e agora conseguiu essa vitória em casa. Outro brasileiro foi o Vasco da Gama, que empatou fora de casa contra o Libertad por 1-1 e também vai conseguindo se recuperar no seu grupo nessa Libertadores 2012. E agora, para terminar o bate-papo com Gil Arruda sobre a rodada da semana, vamos falar sobre a Copa do Brasil, que teve a estreia do Palmeiras, que não eliminou o jogo da volta, e o destaque, a classificação do São Paulo, na goleada de 4-0 com 4 gols de Luiz Fabiano.
4 gols do Luiz Fabiano. O São Paulo conseguiu vencer o Independente do Pará, espantou toda a zebra que poderia acontecer no estádio do Morumbi e agora vai enfrentar o Bahia de Feira de Santana. O São Paulo conseguiu esse belo resultado e o Luiz Fabiano vai recuperando o seu futebol. O Palmeiras estreou contra o Coruripe, gol do Barcos, vitória do Palmeiras, mas não eliminou o jogo de volta que será em Jundiaí na semana que vem. Bem, tivemos outras partidas da Copa do Brasil e você confere os resultados na tela. Algumas equipes conquistaram classificação antecipada, outras conseguiram vantagem para os jogos de volta. No Rio de Janeiro, o Madureira perdeu para o Criciúma por 2-0. Lá na Paraíba, o Botafogo empatou 1-1 com o 13. No Piauí, o 4 de julho perdeu para o Sport Recife por 2-0. No Mato Grosso do Sul, o CN perdeu para o Atlético Mineiro por 3-0. Em Campinas, o Guarani venceu o Brasiliense por 3-0. Em Salvador, o Vitória venceu o São Domingos do Sergipe por 2-0. Em Curitiba, o Paraná venceu o Luverdense do Mato Grosso por 2-0. Obrigado, Gil Arruda, e nós vamos para um rápido intervalo. Fique agora com imagens de Taubaté. Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba. Qualidade de ensino e alta empregabilidade. Preparando você para o mundo globalizado. Acesse www.fap.br e conheça os nossos cursos. Exatas, humanas e biológicas. FAP, a primeira colocada pelo MEC em qualidade de ensino. Aulas presenciais em uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. FAP Funvic, um novo conceito em educação. Formando seres humanos. A qualquer hora, a RVC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RVC Internacional. Para você ficar informado o dia todo, a RVC Internacional conta com 4 giros de notícias, intercalados entre os programas da nossa emissora, e mostra os principais acontecimentos do dia, de forma clara e verdadeira. Hora de mais informações, falando de política. Hora de notícias internacionais. O estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se prepara nesta sexta-feira e a Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote multi-exercício de restrição de imposto de renda de pessoa física. Um breve resumo dos fatos do Brasil e do mundo. Na madrugada da Princesa FM, você confere a programação da RVC Internacional. Acompanhe também pela internet no www.redervc.com.br.